Olá, turma, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Drayton e esse é o canal Aprenda Matemática Aqui. E na aula de hoje eu vou te ensinar tudo sobre números primos e números compostos. Vou te ensinar o que é um número primo e um número composto, por que eles se chamam assim, e também vou te ensinar como identificar os números primos e os números compostos. Também vou te ensinar como identificar os números primos do 1 até o 100 de uma maneira bem fácil. Então vem comigo, vem aprender tudo sobre números primos e números compostos. Vamos lá! Olha só, os números primos são chamados assim por serem considerados primários e, consequentemente, os compostos são considerados secundários. Tranquilo, gente? Então, números primos não são números parentes, tá? Tem muita gente que brinca assim, os números que são parentes. Mas não tem nada a ver. Número primo quer nos trazer a ideia de primário, de primeiro número, tá bom? Então, aqui a gente pode lembrar lá das cores primárias. Lembra lá das cores primárias? Que através delas você obtém as outras cores? Assim é com os números primos também. Através deles a gente obtém os outros números, que são os compostos. Já vou te mostrar como identificar um número primo e composto. Característica. Essa característica aqui, na maioria das vezes, a gente utiliza para determinar se o número é primo ou não. Olha só, um número primo tem apenas dois divisores, o número 1 e ele mesmo. Então, a gente vai ter apenas dois divisores para cada número primo, ele mesmo e o próprio número 1. Sempre, todo número primo é divisível por 1 e por ele mesmo. Se o número tiver mais de dois divisores, ele não é primo. E se ele tiver apenas um divisor, como é o caso do número 1, também não é considerado primo, tá bom? Então, o número 1 não é considerado primo por causa disso. Olha só, eu vou te mostrar aqui então para ver se fica mais claro com alguns exemplos. Vamos determinar os divisores para o número 2. Divisor de um número é aquele que consegue dividi-lo numa divisão exata, tá, gente? Então, olha só, os divisores do número 2. O número 1 consegue dividir o número 2, 2 dividido por 1 dá 2, e o número 2 pode dividir aqui o número 2. Então, o número 2 não tem mais nenhum divisor além do número 1 e número 2. Isso faz dele um número primo. E detalhe, gente, o número 2 é o único número primo que é par. Todos os outros números primos são ímpares, porque todo número par dá para dividir por 2, tá? Então, o 2 é o único número par que é primo. Olha só agora o número 3. Quais são os divisores de 3? O número 1 e o próprio número 3. Não tem mais nenhum divisor para o número 3. Isso faz do número 3 um número primo, porque ele só tem aí os dois divisores, 1 e ele mesmo. Agora, olha só o caso do número 6. Ele tem os divisores 1, 2, 3 e 6, certo? Então, o número 6 tem 4 divisores. Ele tem aí o número 1, ele mesmo, mas também é divisível aí por 2 e também é divisível por 3. Isso faz do número 6 um número composto. Eu posso compor o número 6 com 6 vezes 1, ou, se eu for usar os números primos para compor ele, eu posso compor ele usando 2 vezes 3. Utilizo aí dois números primos para obter aí o número 6. Tranquilo, gente? Já com os números primos, voltando aqui, eu só consigo compô-los usando ele mesmo e o número 1, né? 2 vezes 1 e 3 vezes 1. Beleza? Então, aí tem uma diferençazinha entre os números primos e compostos. Olha só com o número 9 agora. Quais são os divisores de 9? O número 1, o 9 é divisível também por 3 e por ele mesmo, por 9. Então, o 9 aí tem 3 divisores, isso faz dele um número composto. Olha só como que eu posso compor o número 9. Eu posso compor ele com 9 vezes 1, mas eu também posso compor ele com 3 vezes 3, tá? Então, isso faz aí do número 9 um número composto. Ele pode ser composto por dois números primos aí que se multiplicam. Então, o número primo é aquele que não pode ser obtido através da multiplicação de outros números, que não seja ele mesmo e o número 1. E um número composto pode ser obtido através da multiplicação de alguns números primos que resultem nele. Como eu dei o exemplo aqui do 9, que é composto pelo 3 vezes 3, e o exemplo do 6, que é composto por 2 vezes 6. Tranquilo, gente? Eu espero que tenha ficado claro. Agora eu vou te mostrar como encontrar todos os números primos do 1 até o número 100. Vamos lá! Para começar aqui, a gente precisa começar determinando
todos os números primos que a gente conhece. E a gente precisa decorar alguns deles aí, que são o número 2, o número 3, o 5 e também o número 7, beleza? Vamos começar marcando eles aqui agora. Tranquilo? Então esses são os 4 primeiros números primos iniciais. Do 1 até o 100, nós vamos identificar 25 números primos. Eu vou começar agora eliminando os números que não são primos, os números compostos. O que sobrar vai ser número primo. Eu vou seguir um processo aqui de eliminar os múltiplos dos números primos que eu marquei aqui. Se eu eliminar todos os múltiplos de 2, 3, 5 e 7, eu vou ter eliminado todos os números compostos do 1 até o 100, e o que vai sobrar vai ser só número primo. Então vamos começar eliminando os múltiplos de 2, aqueles números que são divisíveis por 2, ou seja, todos os números pares, não vai sobrar nenhum par. Todo número que termina com 0, 2, 4, 6 ou 8 vai ser eliminado porque é composto. Olha só. Então, eliminamos aqui todos os números pares, pois eles podem ser divididos por 2. Quando eu eliminei os múltiplos de 2, eu acabei eliminando alguns que são múltiplos do 3, do 5 e do 7 também. Então, quando eu for eliminar os múltiplos deles, vai ter alguns números que vão estar faltando, tá bom? Então, eu vou eliminar agora os múltiplos de 3 e aqueles que eu já eliminei no número 2, eu vou deixar marcadinho em amarelo aí. Então, olha só, vamos lá. Tranquilo, gente? Então, acabei aí de eliminar todos os números que eram múltiplos do 3. Alguns deles já tinham sido eliminados quando eu eliminei os múltiplos do número 2. E lembrando que os múltiplos de um número são infinitos. Então, os múltiplos do 3 não vão só até o 30, né, gente? Tem 33, 36, tem que continuar até eliminar todos. Agora eu vou eliminar os múltiplos do 5, que são aqueles que terminam com 5 ou 0. Alguns já foram eliminados, né? Na verdade, todos os que terminam com 0 foram eliminados. Sobrou apenas alguns aqui que terminam com 5. Vamos lá. Agora, gente, o que a gente vai fazer é eliminar os múltiplos do 7. Feito, gente, então agora eu acabei de eliminar os múltiplos de 7 e tudo que sobrou aqui são números primos. Eu vou colocar aí na tela para você ver quais são números primos do 1 até o 100 e vou marcar eles aqui também. Vamos lá. Feito, gente, então estão marcados aí todos os números primos do 1 até o número 100. Veja que nenhum número par ficou marcado, porque todos os números pares são divisíveis por 2. E eu também não marquei o número 1. Lembra que eu falei ali para você, o número 1 não é considerado primo, porque ele só tem um divisor, que é ele mesmo. Então, o número 1 não vai ser primo, tá? Então, os números primos são esses que estão aparecendo aí para você. Tranquilo, gente? Eu vou dar uma licença para você visualizar todo o quadro e já vamos continuar. Continuando aqui, eu vou te ensinar agora como identificar se o número é primo ou é composto. E o processo é bem simples, olha só o que está escrito aqui. Temos que dividir esse número pelos primos conhecidos. Mas se acalme, você não vai precisar fazer todas as divisões por todos os números primos, tá? Isso não é necessário. Você vai fazer apenas algumas divisões. E aqui podem acontecer três coisas. Ou você obtém uma divisão exata. Se você obtiver uma divisão exata, esse número não é primo, ele é composto, porque ele tem um divisor que dividiu ele de maneira exata. Se você não obtiver divisões exatas e o quociente for menor do que o divisor, você pode parar que esse número é primo. Ou se o quociente for igual ao divisor e você ainda não obteve uma divisão exata, esse número também vai ser primo. Eu vou te mostrar aqui que você vai ver que fica bem fácil com exemplos. Olha só, vamos começar aqui identificando o número 101. Será que ele é primo ou será que ele é composto? Vamos experimentar e a gente vai começar dividindo pelo número 2. Vamos dividir sempre do maior para o menor número primo e assim fica mais fácil para nós. Vamos lá. 101 eu vou dividir aqui por 2. Já ensinei você a fazer divisão, se você ainda não sabe dividir, vai lá e corre, assiste o nosso videozinho sobre divisão, mas aqui o que eu quero é obter uma divisão exata. Se eu obtiver uma divisão exata, então esse número é composto. Se eu não obtiver uma divisão exata, então eu tenho que tentar com o próximo número primo. Vamos lá. Não obtivemos uma divisão exata, então, por enquanto, não é composto aí esse número 101. Vamos dividir agora pelo próximo número primo, que é o número 3.
Mais uma vez, não tivemos divisão exata, então vamos continuar tentando. Agora vamos dividir pelo número 5. Tivemos resto, não deu divisão exata, vamos ter que tentar agora com o número 7, próximo número primo. Ainda não tivemos uma divisão exata, então agora eu vou ter que tentar mais uma vez. Agora vamos tentar com o próximo número primo. Depois do 7 vem o número 11. Vamos lá. Beleza, não tivemos uma divisão exata ainda, mas aqui a gente vai parar, gente. Não vamos continuar. Não vamos tentar agora pelo número 13, nem pelo 17. Não vamos continuar, por quê? Porque eu obtive um quociente, que é aqui o meu resultado, né? Eu obtive um quociente menor do que o divisor. E até aqui eu não obtive nenhuma divisão exata. Então, eu não vou ter nenhuma divisão exata aqui dividindo o número 101. Eu posso concluir, então, que o número 101 é primo. Quando eu obter um quociente menor ou igual ao divisor e nenhuma divisão exata, pode ter certeza que esse número é primo. Não precisa mais continuar dividindo. Observe aqui que eu não dividi por 4, não dividi por 6, 8, 9, porque não faz sentido, gente. Se um número não divide por 2, ele não vai dividir por 4, nem por 6, nem por nenhum outro número par. Se o número não divide por 3, ele não vai dividir por 9 também, não faz sentido. Então, a gente vai testar apenas com os números primos, beleza? Vamos ver agora aqui se o número 121 é primo ou é composto. Aqui eu vou acelerar um pouquinho o processo. Eu vou aplicar os critérios de divisibilidade. Vou começar aqui com o critério de divisibilidade por 2. Para que um número seja divisível por 2, ele precisa ser par. 121 é par? Não é, ele termina com 1, então ele não é par. Então, 121 não dá para dividir por 2, tá? Então, por 2 não vai dar divisão exata. Vamos agora testar 121 dividido por 3. Vou aplicar também o critério de divisibilidade por 3. Para que um número divida por 3, a soma dos seus algarismos precisa ser divisível por 3. 121, vamos somar os algarismos. 1 mais 2 dá 3. 3 mais 1 dá 4. Tem 4 na tabuada do 3? Não tem. Então, 121 não vai dar para dividir por 3, beleza? Então, 121 não vai dar divisão exata por 3. Agora, vamos ver se o 121 divide por 5. Será que 121 vai dividir por 5? Não vai, porque o número 5 só divide de maneira exata números que terminam com 5 ou com 0. E o 121 termina com 1. Então, por 5 também não vai dar divisão exata. E por 7? Será que 121 dá para dividir por 7? Aqui eu não vou aplicar o critério, porque ele é um pouquinho complicado para eu te explicar aqui agora, mas se você quiser aprender, dá uma olhadinha lá no nosso vídeo sobre critérios de divisibilidade, que pode ajudar você. Eu vou fazer a divisão aqui por 7 para você ver. Tivemos resto, então 121 não deu para dividir por 7, não deu divisão exata. Vamos ter que tentar para o próximo número primo, até que nós obtenhamos uma divisão exata ou um quociente menor ou igual ao divisor, beleza? Vamos fazer agora 121 dividido por 11. Então, olha só, gente, deu uma divisão exata, tivemos resto zero. O 121 é divisível por 11. Se ele é divisível por 11, isso faz dele um número composto. A gente obteve uma divisão exata, então quer dizer que o número 121 não é primo. E olha só, o número 11 é igual a 11 aqui do divisor. Isso quer dizer o quê, professor? Quer dizer que o 121 é igual a 11 vezes 11, tá, gente? Beleza? Então, o número 121 é composto. Vamos testar agora o número 179. Será que ele é primo ou é composto? Vamos começar com o critério de divisibilidade por 2. Esse número aqui é um número par? Não é par, termina com 9. Então, ele não vai dar divisão exata por 2. Começa assim, gente. Se o número for par, você já não vai ter um número primo ali, porque ele é divisível por 2, beleza? Então, o 179 não dá para dividir por 2. Vamos tentar agora com o número 3. 179 dá para dividir por 3? Vamos aplicar o critério. Vamos somar os algarismos. 1 mais 7 dá 8. 8 mais 9 dá 17. Tem 17 na tabuada do 3? Não tem. Então, esse número aqui não vai ser divisível por 3. Não vai ter uma divisão exata, tá, gente? Agora, vamos com o critério de divisibilidade por 5. Esse número aqui termina com 5 ou 0?
Não. Então, ele não vai dar para dividir por 5 também. Então, a gente não vai ter divisão exata. Agora, vamos ver se esse número divide ou não por 7. Não vou aplicar o critério, vou fazer a divisão aqui para você ver. Tive resto, então não deu divisão exata. Vou ter que tentar com o próximo número primo, que é o número 11. Ainda não deu divisão exata, gente. Então, agora eu vou tentar com o número 13. Professor, não vamos parar, não? A gente parou aqui no 11? Não, gente, aqui a gente não vai parar ainda porque o quociente ainda é maior do que o divisor. A gente só para se o quociente for igual ou menor do que o divisor. Então, vamos tentar agora com o número 13. Olha só, não deu divisão exata ainda e o quociente é igual ao divisor, então a gente pode parar aqui. O número 179 vai ser um número primo. Mais uma coisa que eu quero deixar claro aqui é que se você está tentando descobrir se o número é primo ou é composto, você não pode pular nenhuma tentativa de divisão. Eu tenho que fazer a divisão por todos os números primos até conseguir uma divisão exata e esse número ser composto, ou até que eu obtenha um quociente menor ou igual ao divisor. Porque se eu pular um número, eu posso acabar pulando o divisor desse número que eu estou testando. Por exemplo, se eu quero saber se o número 49 é primo ou é composto. Se eu fizer por 2, não deu. Se eu fizer por 3, não deu. Por 5, não deu. Eu pulo o 7. Não vou fazer por 7, vou tentar por 11. Gente, não pode, porque se eu pular o 7, eu vou estar pulando o único divisor do 49. Então, não pulem nenhum número na hora de tentar descobrir se o número é primo ou é composto. Tá bom? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que tenha ficado claro, eu espero que você tenha entendido. Se você curtiu, deixe seu like e se inscreva no canal. Se você ficou com qualquer dúvida, comente aí embaixo que eu vou estar ajudando você com certeza. E eu espero você na nossa próxima aula. Um abraço!